Boa noite, ouvintes da Rádio Web Recordações, do programa Entre Dois Mundos. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, a Isabela, que mora na Europa e de passagem por Praia Grande nos deu a honra de vir fazer sua contribuição para os amigos aqui da Sociedade Espírita A Caminho da Luz e também do nosso programa. Saudamos a nobre visitante e convidada especial do programa, para que se apresente. E em seguida então a Isabela vai nos contar um pouquinho de como está se havendo a doutrina espírita no país em que ela vive e talvez até por partes da Europa. Assim sendo, boa noite, Isabela, fique à vontade, o microfone é todo teu. Obrigada. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Obrigada, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente para nós conversarmos sobre a nossa doutrina espírita. Eu comecei muito cedo na doutrina, não sou de família espírita, mas os meus amigos de infância, as famílias eram espíritas, então Você adquiriu gosto daí? Muito, já observava com olhos amorosos tudo que eu via, então eu fui buscando conhecimento. Eu me lembro que com 17 anos eu já lia o Livro dos Espíritos, que eu não sei dizer da onde eu recebi esse livro. A própria espiritualidade te trouxe, né? Vamos dizer assim, através de amigos, provavelmente. Era um livro restaurado, sem a capa original, e eu não sei dizer, mas foi muito precioso. Eu tive momentos na adolescência muito preciosos. Que maravilha! Muito preciosos, folheando esse livro. E assim foi, eu nasci em Curitiba, vivi muitos anos em Florianópolis, sempre participando de grupos de estudos, e chegou um momento que nós fomos para a Europa. A princípio moramos 1 ano e 2 meses em Luxemburgo e acabamos nos transferindo para a Bélgica, muito próximos da fronteira. Eu trabalhava em Luxemburgo, meu marido trabalha em Luxemburgo e moramos na Bélgica. Isso parece estranho, mas é tudo realmente muito pertinho. Muito próximo. Nós temos em torno de 200 mil pessoas que diariamente atravessam as fronteiras da Alemanha, da França e da Bélgica para trabalharem em Luxemburgo. Então, quando eu cheguei lá, há 5 anos atrás, eu já pensava em criar laços, procurar um lugar onde houvesse um grupo de estudo da doutrina. E como o país é pequeno, me surpreendeu realmente um trabalho bem sedimentado. Hoje em dia, então, está uma coisa assim muito bonita, e há muitos brasileiros em Luxemburgo. Que missão bonita, né? Porque possivelmente você foi para lá por causa de uma missão que você desconhece, né? Mas que você deve ter feito esse contrato, né? Antes de reencarnar. E uma parte legal também, né, Regina, é que ela comenta que desde pequena não era de família espírita, mas amigos a influenciaram. Pois então chega de uma forma amorosa, acolhida, e não só através da dor, que é o mais comum acontecer, né? Maravilhoso. Essa nossa expectativa é que muito mais pessoas cheguem através do amor na doutrina, né? E a gente sabe também que muitos brasileiros estão indo para a Europa para levar mais e mais a palavra do Senhor, né? O Evangelho, né? Há muito tempo atrás, eu conheci uma pessoa aqui no Brasil que veio do Uruguai. E ela veio para o Brasil por conta da doutrina espírita, porque ela não encontrava lá um lugar onde ela pudesse assistir uma palestra, participar. Então, era alguém de outro país, né?
Então, né, assim como a gente muda procurando sempre já nesse foco da doutrina, eu também, quando morava em outro lugar, vim para cá já procurando onde tem uma casa espírita mais próxima. Hoje eu brinco que eu atravesso o estado, porque eu fico bem na divisa. Estou na divisa Rio Grande do Sul, aqui Santa Catarina. Então, que beleza e que imensidão é isso se a gente levar, né? Para a gente poder alcançar essa nossa doutrina tão amada, tão querida, em diversos pontos do universo, né? Entre encarnados e desencarnados. Então, é uma sintonia que nós temos que ter consciência e tomar conhecimento disso. Então é muito bom te ouvir e entender o que está acontecendo lá desse outro lado também. Você vê, você está falando de uma pessoa que veio do Uruguai para o Brasil atrás da doutrina espírita. E eu perguntaria para a Isabela, já que se entende que o Brasil é a pátria do Evangelho, como é que é vista a doutrina e como é que é visto o Brasil na Europa, principalmente no país em que você vive? Como é visto o Brasil? É realmente considerado também por lá como a pátria do Evangelho? No momento, o que eu pude sentir até agora é que o foco está na doutrina. Muito bom. O foco está na doutrina. Então, mas eles percebem, existe um termômetro muito forte para isso, que é o número de brasileiros que estão trabalhando, estudando a doutrina espírita e divulgando a doutrina espírita na Europa. Então, até o Divaldo já falou, desculpa, até o Divaldo já falou e comentou esse tipo de, que os brasileiros têm, né? Essa, quase como uma missão mesmo de ir também. Claro que lá deve ter muitas pessoas boas dentro da doutrina, né? Mas o foco do brasileiro lá, Divaldo e tantos outros, Chico, que teve algumas vezes também, levantou a doutrina, né? Sim, você me fez lembrar de um momento aqui no Brasil onde eu tive a oportunidade de conhecer a Mansão do Caminho. Ah, que lindo! Que lindo. Foi realmente uma oportunidade muito linda. Inclusive existe hoje em dia uma visita guiada na Mansão do Caminho. Mas na época que eu fui, que já faz, eu acredito que talvez uns 18 anos por aí, eu fui acompanhada dentro da mansão por uma senhora que vivia lá e que havia escrito uma pequena biografia do Divaldo, mais anterior, mais antiga do que as mais atuais, né? E ela me disse uma coisa muito linda, que ela disse assim sobre o Divaldo: você não imagina o tamanho do esforço que é quando ele vai à Europa. Ele sai com a sua malinha e com um pacote imenso, com uma alça, carregando livros. Vai e percorre diversos países como uma formiguinha divulgando a doutrina. Isso há tantos anos atrás. Chega a emocionar, né? Chega a emocionar muito. Então, quando ela me disse isso, eu consegui visualizar o Divaldo ali, com os braços, com os pesos, saindo para divulgar a doutrina espírita, que significa divulgar a mensagem do Cristo, que significa diminuir as dores, esclarecer, consolar o nosso mundo, que ainda, até os dias de hoje, tem sido tão dolorido. A palavra-chave é amor, né? Amor. Perseverança. Divulgar o amor. E junto com Divaldo, houve uma sequência de muitos trabalhadores do Brasil, da doutrina, que com certeza eu não consigo elencar todos, mas, por exemplo, a doutora Marlene Nobre. Eu já ouvi muito da presença dela lá e dos médicos que compõem e compunham a Associação
de médicos espíritas mundial, que ela foi a fundadora. Então, o Brasil, eu acredito que é toda essa estrutura, toda essa vivência que foi criada, desde o Dr. Bezerra de Menezes, desde os médicos homeopatas que iniciaram a doutrina espírita no Brasil. Eu acho que isso que quer dizer Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu acho que é isso. Então, também há pouco tempo soube que o Divaldo começou a ir a Luxemburgo em 2001 e ele, até 2019, se ausentou apenas por 2 anos consecutivos de estar lá, anualmente, orientando o Centro de Estudos Espíritas e orientando a Sociedade Espírita Allan Kardec, que até os dias de hoje é dirigida pela Zelina Poissonnier, e ela, anualmente, e toda a equipe que compõe a casa são coordenados pelo Divaldo. É um trabalho muito bonito, muito intenso. Hoje em dia, eles têm 6 dias da semana com atividades, que de segunda a sábado eles têm evangelização aos sábados para jovens, para crianças. Eles têm grupo mediúnico, eles trabalham com o ESD. Eles têm às quintas-feiras à noite estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos em francês, porque nesse grupo, frequentado por luxemburgueses, por franceses, por belgas, alemães, que falam francês. Quem está na fronteira, mesmo que os alemães, eles já falam francês para poderem estar na vivência dentro de Luxemburgo. Vocês viram a importância, né, dessa chegada e dessa ida do nosso querido Divaldo e tantos outros, né, para a formação até e acompanhamento de grupos de estudo, né? Você nos contou aí, ó, quantos grupos e quantas atividades existem na casa, né? E tudo seguindo uma certa harmonia, uma certa sincronização, se pode ser assim dizer, né? Dentro da doutrina, através do Kardec. A isso eu ia me referir, né? Que independente de a doutrina ser professada em tal ou qual país, parece que há uma uniformidade em todos os lugares. Os grupos de estudo se sucedem e parece que é uma tônica da doutrina, né? Não é como, é uma coisa que não se deve mais a comparar, mas outras religiões as pessoas passam, digamos, a semana toda em suas atividades, quando vão então ao domingo, aos cultos, etc. e tal. A doutrina espírita tem esse diferencial, né? Porque existem atividades frequentes, regulares, durante toda a semana. E pelo que a Isabela está nos dizendo aqui, não só como acontece aqui na nossa sociedade espírita, como acontece na do amigo Lourenço, em Porto Alegre, até lá na Europa, né? Os trabalhos não param, não cessam, não é isso, Isabela? Exatamente. E isso não se dá apenas em Luxemburgo. Eu tenho visto que existem uniões espíritas na Áustria, na Suécia, na Bélgica, na Itália, na Suíça, na França. Ou seja, por onde você anda, você percebe essa uniformidade, né? Essa rotina, né? Com pequeninas diferenças, mas que eles estão, como eu vi, eu tive a oportunidade de estar na Bélgica esse ano, num fim de semana, num simpósio espírita, onde participaram pessoas da Inglaterra, da Alemanha, da França. Então, no final desse simpósio, que foi no Château de Virgemont, foi algo assim, para mim, muito lindo, porque eu descobri que faz 23 anos que existe esse simpósio sobre a doutrina espírita, onde as casas espíritas de todos esses países que eu citei,
ou talvez até de outros que não estiveram nesse ano, eles se unem, eles trabalham em cima de um tema, eles estudam todo final de semana juntos, e no final, cada representante de uma das casas, como eu vi, o representante de uma casa espírita de Bordeaux, na França, um representante de Paris, um representante de uma casa de Londres, se levantar e expor qual tem sido a rotina, como tem sido os trabalhos, e no final eles decidiram então se reunirem pela internet e irem fazendo essa união, essa ajuda mútua, para que haja aquilo que aqui no Brasil a gente sabe que é a obra coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é a união e a proteção da nossa doutrina, para que ela persevere límpida, cristalina, e esse movimento também está ocorrendo na Europa. Então, foi uma surpresa muito gratificante ver os frutos que estão rendendo de trabalhos de muitos anos atrás dos espíritas no Brasil. Então, o que você está fazendo agora lá no centro espírita, né, ou sociedade espírita? Uhum. Eu estudo na Sociedade de Estudos Espíritas, que é um grupo que tem trabalho online. Então, eu da Bélgica participo desse grupo, que é composto por... a base dele é Luxemburgo. Uhum. Mas nós somos um estudo sem fronteiras, porque nós temos... É muito lindo, porque nós temos componentes no grupo que estão em Portugal, na França, na Bélgica, em Luxemburgo, no Brasil e no Panamá. No Panamá, do outro lado do oceano, por quê? Porque era uma das fundadoras desse grupo, trabalhadora, coordenadora, e o marido foi transferido para o Panamá e ela continua conosco. Que lindo isso também. Então, isso acabou criando algo tão inovador, porque é uma queda de fronteiras, uma derrubada de muros, que é o que nós precisamos também no nosso mundo muito, é derrubar esses muros e sermos fraternos e estarmos todos juntos tentando falar a língua universal, a língua do amor, né? Isso. Que é o que a doutrina traz. E esse estudo seria sobre? Nós estamos estudando nesse grupo, que é às terças-feiras à noite, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo grupo tem estudos nas quartas-feiras à noite, em francês, apenas em francês. Eles estão estudando o Livro dos Espíritos e a primeira obra de André Luiz, O Nosso Lar. E já com o projeto da continuidade até o final das obras de André Luiz. É maravilhoso. Nós estamos lendo aqui as obras, já estamos no 3º livro. Começamos pelo Nosso Lar, né? E realmente a gente aprende muito com André Luiz. Muito mesmo. São exemplos de casos que nós sabemos que é um entre centenas. Sim. E só ali foram buscados casos que nos enriquecem muito. Vão elucidando, né? E a gente vai até nos nossos grupos de estudo, como eu tenho uma memória mais ou menos boa, eu consigo lembrar, e aí eu digo, determinados assuntos que a gente leu no Mensageiros, que a gente leu nos Missionários da Luz, então vão se conectando, verdade. E é muito legal que essa conexão daí, esse quebrar muros, não fica só no mundo material, né? A gente já consegue perceber no mundo espiritual à nossa volta, né? Nas nossas intuições, no nosso olhar diferente, no nosso ter aquela paciênciazinha maior com aquele outro que chega. Por quê?
Porque a gente já está nesse amor maior, então a gente já está inserido, percebendo, inserido a gente sempre esteve, né? Mas a gente já consegue perceber essas interferências maiores, né? Quando a gente sabe que pode, nesse corpo que às vezes é muito pesado, já romper barreiras, né? Aqui, então é um pulo para a gente ficar mais conectada com o mundo espiritual, né? Isabela, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos, talvez, num momento de reciclagem. Por exemplo, já perdemos Chico Xavier. O próprio Divaldo já todos percebem, ele próprio diz que ele já está começando a delegar Ele competência. diz que ele está com as malas Está prontas. com as malas prontas. Mas aqui no Brasil, nós já temos o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, menino. Nós temos dois O André, palestrantes, um dos quais Valadares. você... O Arthur Valadares. Arthur Valadares, que maravilhoso. você parece que é bastante fã, né? Temos também o Haroldo, temos vários por aqui que já começam a despontar. Jorge Larra, que eu aprecio muito, ele é maravilhoso. Então tem gerações novas chegando para que a doutrina não perca seus porta-vozes, né? E na Europa, você sente também que isso acontece? Os valores antigos que estão nos deixando o mundo carnal, estão sendo substituídos? A coisa também acontece neste mesmo ritmo na Europa? Há pouco tempo aconteceu algo muito interessante que eu observei na internet, que foi sociedades espíritas lá buscando brasileiros que dominassem bastante o francês e pudessem ajudar voluntariamente nas traduções de muitas palestras, vídeos que o Brasil tem em grande amplitude de estudos, com muita riqueza, e isso está acontecendo. Então, filmes estão sendo legendados, vídeos, palestras, e está ocorrendo assim uma oportunidade de muito material para a Europa nesse momento em língua francesa. Então, são ali alguns países, e isso também está envolvendo o Canadá. Nós temos visto pessoas do Canadá se inserindo nos grupos europeus, se apresentando. E por quê? Porque lá também tem a língua francesa, então fica assim, vai unindo cada vez mais todos, né, mundialmente. E eu vi que aqui no Brasil nós temos o Conselho Espírita Internacional, que tem por função unir todos esses grupos existentes no mundo, e isso tem sido feito. Eles se reúnem sempre, constantemente, para se ajudarem nessa união mundial. Que é necessária, né? E existe a TV CEI, Conselho Espírita Internacional, onde nós podemos acessar os trabalhos que estão ocorrendo pelo mundo, como são formados os grupos, quais são os participantes. Todos podem acessar pela internet e aprofundarem um pouquinho mais, ou seja, muito além do que eu estou trazendo aqui. Então, juntamente com os brasileiros, algo que me impressionou foi a quantidade de nacionais europeus que estão coordenando os trabalhos, que são os que fazem as palestras, que trazem estudos online. Eu não me recordo do nome de todos. Mas tem expoentes lá também, com certeza. Nas uniões espíritas dos países, a diretoria, a maior parte dos trabalhadores hoje em dia são europeus. Eu vi isso num simpósio que eu participei em Virgimont, perto de Liège, na Bélgica, esse ano, que a grande maioria dos palestrantes foram europeus. E os brasileiros que se apresentaram
no menor número, estavam então se comunicando em francês, né? Para vocês terem uma noção, esse ano, agora em agosto, quando eu vim para o Brasil, a União Espírita da Suíça comemorou no dia 26 de agosto, no Château de União Espírita da Suíça, comemorou no dia 26 de agosto, no Château de Yverdon, onde Pestalozzi tinha o seu educandário e onde Allan Kardec, Hippolyte Denisard Rivail era o seu pupilo, né? Estudava. Nesse local, no dia 26 de agosto desse ano, nós tivemos, eles comemoraram 25 anos da Casa Espírita Allan Kardec na Suíça, e com a presença do Georges Larrat, do Dr. Alexandre, que lançou um livro agora, um psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele lançou um livro em muitos países sobre a ciência da vida após a morte. Quer dizer, são 2 psiquiatras trabalhando nesse tema. Que coisa maravilhosa isso, né? Muito importante. Né? Expondo cientificamente esse trabalho, e ele participou junto com Jorge Larrat e também com a Eulália Bueno nessa comemoração. Derrubando barreiras, né, que existiam ou sempre existiram entre a ciência e o espiritismo, ou ciência e religião, vamos dizer assim, embora a gente não seja exatamente uma doutrina de cunho essencialmente religioso, né? Sim. Mas de qualquer forma, sempre que se fala em nome de Deus, em nome de Jesus, etc. e tal, havia sempre uma oposição ferrenha da ciência, né? Não, religião lá, Deus lá, ciência aqui. A chegada desses médicos, desses psiquiatras, gente da ciência se aproximando da doutrina, mostra justamente a queda dessa barreira, né? Cada esse vez maior mais. entrosamento, não é isso? A AME tem um papel muito importante nessa queda dessa barreira, né? E, inclusive, agora no dia 14 e 15 de outubro, houve um simpósio chamado Novos Horizontes na Medicina e na Ciência, em Viena, onde participaram o Dr. Décio Landoli, cardiologista, o professor Gelson Roberto, que é psicólogo, a doutora Ana Catarina Loureiro, nefrologista, e o Dr. Carlos Oliveira, que é anestesista. Também agora, dia 21 de outubro, em Luxemburgo, o professor Gelson Roberto e a doutora Ana Catarina Loureiro também farão um simpósio em Luxemburgo. Vocês lá têm uma grande vantagem, que é as distâncias diminutas entre os países, né? Aqui, por exemplo, no nosso estado, nós participamos de alguns simpósios, nós temos que andar de uma cidade para outra. Aqui colada são 100 quilômetros. Se quiser ir para Florianópolis, são 300 quilômetros. Então, dentro dessa distância, você pode estar em 2, 3, 4 países, né? Ou sim, cidades importantes presencialmente, né? Presencialmente, por isso é muito... É mais próximo. É claro que as distâncias também ocorrem. Sim, né? claro. Houve também um simpósio esse ano em Assis, na Itália, onde também o professor Gelson e a doutora Ana participaram. E foi assim, eu vi muita gente da Bélgica e de Luxemburgo participando lá na Itália. Então, essas barreiras estão caindo, né? Cada vez mais, com a tecnologia, com os esforços, com a divulgação da doutrina, com o aumento, né? Eu acho bem importante essa parte dos médicos, né? Dos médicos estarem juntos, entrando, né? Assim, se expondo, porque muitas pessoas não se expunham antes, né? E o Dr. Gelson, nós vimos não é um simpósio, ali foi um seminário, não sei se é a mesma coisa, deve ser, né? Um seminário dele, e é muito bom, né? Porque a gente consegue unir
a doutrina espírita à psicologia, ao né? psique humano, então, né? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Então é muito importante, eu acho, essa parte que está começando, né? Você está trazendo muito mais para a gente a respeito dessa... Por exemplo, não te cortando, mas já te cortando, com o Gelson eu cheguei a ter um rápido bate-papo e eu lembrei a ele que nos nossos tempos de infância existia religião na sala de aula, nas séries iniciais. Isso, as séries iniciais. Depois foi abolido. Mas eu perguntei para ele, a doutrina, como tem um caráter, embora tenha seu aspecto religioso, ela traz muito da correção do aspecto moral das pessoas, né? Também tivemos no nosso currículos antes educação moral e cívica, né? Havia assim a educação moral e cívica e religião meio fazendo a parte do comportamento do homem em sociedade, mas preparando ele também para a vida espiritual. E eu falei, a doutrina espírita, que engloba os dois aspectos, não seria interessante que ela também tivesse uma inserção nos currículos escolares? Ele olhou para mim com duas expressões. A primeira, ele disse sim. Depois ele abanou a cabeça e pensou, mas reticências. Entenda-se como quiser, não é isso? Então, pensando nessa sua colocação, eu refleti assim rapidamente, eu pensei, nós somos no planeta Terra, nós estamos na escola da vida. E na escola da vida, as leis universais trabalham sem cessar, 24 horas por dia, nesses ensinamentos morais, né? Intelectuais e morais. Então, é isso. Nós estamos numa escola. É verdade. De passagem. E ela certamente dá conta desses ensinamentos, que é o tema da nossa palestra de hoje, né? Eu ia até comentar que você hoje é a nossa palestrante aqui na Sociedade Espírita Caminho da Luz, com o tema Aprendendo pelo Amor. Aprendendo pelo amor. Isso aí. Aqui na Terra, nós aprendemos pelo amor, seja com dor ou seja com mais facilidades, mas é pelo amor. Sempre pelo amor, né? Você havia me feito uma pergunta. Isso, eu queria só que você concluísse, que você já deu uma pincelada pra gente sobre os trabalhos sociais desenvolvidos na sociedade espírita que você frequenta. Então, os trabalhos que eu vi acontecerem até agora, em grupo, porque existem muitos trabalhos individuais dos trabalhadores da casa. Vocês sabem, na Europa existe uma população muito idosa e existem muitos e muitos, entre aspas, asilos, né? Então, eu vejo muito esses trabalhadores participando dentro desses asilos, levando carinho, levando afeto às pessoas idosas. Caridade, né? Vejo muito eles também em hospitais e também em grupo. Nós tivemos oportunidade de trabalhar na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? O início, o primeiro ano dessa guerra foi algo assim tão... É dolorido e é emocionante, porque a gente vê a fraternidade aflorar de uma forma. Então eram ônibus e ônibus chegando na Bélgica, em Luxemburgo. Eles iam para as fronteiras da Ucrânia carregados de donativos e eles voltavam cheios de pessoas, de ucranianos, e as famílias acolhendo. Eu vi na Bélgica uma família que havia reformado uma casa e a casa estava prontinha para ser alugada e eles resolveram ceder a casa para uma família e outras famílias que iam chegando de ucranianos para viverem até conseguirem andar pelas próprias pernas. Depois desse momento
que ainda não passou, infelizmente, e só tem sido agregado por outros momentos tristes no nosso planeta. Nós tivemos o terremoto da Turquia e da Síria, onde também nós nos unimos para oferecer o que nós podíamos. Então, tudo isso não é apenas a caridade material, porque por trás da caridade moral e por trás da caridade material se fortalece a fraternidade. É isso que o Cristo nos traz como fundamental. É por isso que fora da caridade, que é o lema da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Ou seja, ou nós vamos ser irmãos, ou nós vamos admitir as diferenças, ou nós vamos ceder um pouco da nossa razão, um pouco do nosso espaço, vamos deixar o nosso egoísmo ir desaparecendo, ou nós vamos continuar vendo essas calamidades humanas que nós temos visto atualmente, em pleno século XXI. Muito bem, ouvintes, convidados, nós já exploramos bastante, né, a nossa convidada, onde tivemos bastante informações preciosas, muito interessante ter esses dados para que a gente possa fazer comparações, embora a gente perceba que por todos os lugares em que a doutrina circule, há sempre uma boa uniformidade de procedimentos, não é isso? A Regina tem aí dentro desse aspecto, tem uma pergunta a fazer ainda para a Isabela, não é? É isso aí, Isabela. Qual o órgão centralizador que dá as diretrizes para os centros espíritas? Aqui, por exemplo, né, nós temos a FEB no Brasil, né, mas temos aqui no estado de Santa Catarina a FEC, pertencemos a uma região, né, aqui de Santa Catarina que temos a URI, a nona URI, eu acho que é a nossa, que nós pertencemos. E como é que funciona lá com vocês, né? Se vocês têm um órgão também, porque é interessante isso, porque a doutrina, como ela foi muito bem organizada, né, por Kardec na codificação, toda essa organização, ela existe, creio que para que todos falemos a mesma língua, né? Que buscamos o mesmo entendimento, aquilo que a doutrina nos passa, todos, independente do lugar que estejamos, vamos aplicar o mesmo aprendizado, né, que Kardec passou para a gente. Então, como é que funciona lá? Com certeza, né? Essa organização, ela rende muitos frutos, mas eu acredito que o principal e o mais importante seja a união e a proteção da doutrina. Da doutrina, verdade. Para que ela não venha a ser contaminada, que é muito fácil, na verdade. Mas existe muito essa discussão interna nessas federações, nessas uniões, e que acabam culminando num órgão acima, e isso realmente é fundamental. É claro. Porque senão ela vai se diluindo, ela vai engordando com terapias, com ensinamentos, assim como aconteceu com a doutrina do Cristo, e que a doutrina espírita veio novamente colocar no prumo, nortear, trazendo aquilo que realmente o Cristo trouxe, revivendo o na sua limpidez. Então, existem na Europa uniões espíritas, federações espíritas, tem a Federação Espírita Francesa, a Federação Espírita Belga, Federação Espírita Francofone, que une os países, incluindo o Canadá, de língua francesa, países africanos, e todos, me parece, no que eu consigo observar até agora, ainda me falta muito conhecimento, chegam ao Conselho Espírita Internacional, que é baseado no Brasil, em Brasília, e eu acredito que está dentro da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, ou, digamos, ao lado da Federação Espírita Brasileira. Isso é algo ainda que eu tenho que esclarecer melhor para mim mesma. Mas
é isso. Estamos unidos mundialmente e o bem e o amor sempre vão vencer. Com certeza. Que assim seja. Que assim Muito bem. seja. Posso Estamos, já fazer então, finalizando, né? A entrevista, A entrevista com a nobre visitante. Nós agradecemos, viu, Isabela? Eu que agradeço, muito obrigada. Os microfones da Rádio Web Recordações estarão sempre abertos para você, inclusive quando você tiver vontade ou até uma necessidade, você nos mande um áudio desde a Bélgica. Sim. E aqui nós damos um tratamento especial a ele e colocamos suas participações aqui pode ao até vivo e a cores durante fazer a parte programação. também, trazendo contribuições para a gente. Muito obrigada. Então a gente não citou, mas eu vou citar aqui Isabela Saboia Parola. Muito bom tê-la a bordo aqui do programa Entre Dois Mundos. Agradecemos imensamente. Obrigada, eu que agradeço. A sua disponibilidade de vir até aqui, nos elucidar um pouco sobre como é a nossa doutrina espírita lá na Europa. Ficamos muito gratos, nos sentimos imensamente, né, abraçados assim por esse mundo maior, com você aqui conosco, nos elucidando, nos mostrando que podemos vencer muitas fronteiras, podemos chegar aonde quisermos, sempre norteados por essa nossa doutrina, né, de amor, esse nosso mestre maravilhoso que é Jesus. Então, ele está nos nossos corações. E como a gente costuma dizer, né, nós somos luzes, somos faíscas divinas e podemos ser muito mais. Então, unidos seremos muito mais fortes. Que esta nossa luz possa chegar, né, ao coração de muitas pessoas que nos escutam, que nos assistem, que passam pelo nosso dia a dia. Que possamos ser e fazer, né, a diferença, trazendo mais gente para junto de nós, para esse mundo que nós entendemos que sim tem salvação, que sim tem muita gente boa vibrando na paz e no amor. Então, muita paz para todos nós. E que é a maioria. Muita luz, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Pois bem, então eu também deixo meu agradecimento especial à sua participação, e as portas da rádio estão sempre abertas, assim como as portas do nosso centrinho, né, Sociedade Espírita A Caminho da Luz, aqui de Praia Grande, Santa Catarina. Seja sempre, então, portanto, muito bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada por essa oportunidade. E obrigada à Sociedade Espírita Caminho da Luz também. É uma felicidade.